Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imóveis Lifecast, podcast que tem a pretensão de ser a magazine eletrônica de corretor para corretor. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito útil e que certamente terão inúmeras dicas para todos os colegas, para todos os profissionais do mercado imobiliário. Serão dicas que fazem diferença. E aí, para falar um pouco sobre esse tema, eu estou com uma fera aqui de vendas, uma fera do ramo das palestras. Seja muito bem-vindo, meu amigo Márcio Mâncio. Obrigado, Roger. Obrigado a todos os ouvintes do podcast que hoje está entrando para a história, porque não só a gente vai comentar dica, como a gente também vai falar de dica engraçada, né? Então, já chama a esposa, a família, para não ser só tu e mais gente poder aproveitar esse episódio. É isso aí, legal. Então é o seguinte, pessoal, acompanhem até o final, fiquem até o final desse episódio. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma breve descrição do Márcio, que obviamente tem tanta coisa que eu vou ter que acabar lendo, né? Eu não consegui decorar, né? Então vamos lá. O Márcio é empresário especialista nas áreas de liderança, motivação e vendas, né? Já foi eleito o melhor palestrante do Rio Grande do Sul, né? Na categoria Palestras que Marcam, exato. Né? Um dos palestrantes também mais assistidos em eventos em company, né? Online, Brasil afora, certo? Exato. E tem mais coisa aqui, né, gente? Ó, líder do núcleo de referência e cooperativismo de crédito e agroindustrial, também, né? Idealizador e introdutor da metodologia gestão, prestem atenção, metodologia gestão RPM. Grave esse nome, tá aí no braço dele, né? Tá no braço. Eu não posso dar spoiler aqui do que eu vou falar aqui, né? Podemos começar pelo fim, não tem problema. Vou começar pelo meio aqui falando, então, falando sério. O Márcio é idealizador e introdutor da metodologia RPM, né, de treinamentos online e vendas fácil. Todo mundo me conhece, obviamente, por Roger Machado, que é o meu nome de guerra, né, como a gente fala. Mas, de fato, é Roger Pacheco Machado, RPM. E também, alguns sabem, outros não, eu tenho uma tatuagem do RPM aqui no meu braço, né? Foi um momento mágico. Quando eu conheci o Roger, já começando pela primeira história engraçada, eu uso o RPM, né, na manga aqui, que é esse produto que faz a diferença e tem feito em várias empresas. Então, você que é autônomo ou que faz parte de alguma empresa ou quer ter uma empresa, esse método, tenho certeza, vai ajudar a tua vida. E o Venda Fácil eu uso na outra manga, mas quando eu conheci o Roger, eu vi que ele tinha tatuado o RPM, né? Que exatamente. Primeiro eu achei que era da banda, né? Eu associei à nossa época, mas não, é Roger Pacheco Machado, então coincidência feliz, né? E hoje fica mais fácil de decorar, porque eu associei esse produto ao velocímetro, né? Quando tu olha no velocímetro, tem ali o RPM, exatamente. Né? A rotações por minuto, né? No caso. E na banda RPM, todo mundo já escutou, né? Marcou uma época nos anos 80. Então, achei a sonoridade fácil e didática de entender reconhecimento, predileção e motivação, que depois a gente aprofunda, mas não é todo dia que a gente encontra alguém com o teu produto tatuado no corpo, né? Então, obrigado por ter registrado isso. E quem sabe a gente faz um dia uma foto. Vamos fazer depois. Né? Como se já tivesse um fã, né? Daí nos nossos bastidores aqui da gravação, depois a gente faz. Né? E para concluir, então, gente, o Márcio já prestou consultoria aí para mais de 400 empresas nesse Brasil afora aí, e certamente vai ter um conteúdo muito, muito legal para compartilhar ao longo da nossa conversa e do nosso bate-papo aqui, Márcio. E antes da gente começar, eu enfatizo sempre para os nossos convidados aqui que a nossa ideia, a nossa intenção é trazer um bate-papo, né? O nosso público-alvo, na sua maioria, são corretores de imóveis, então é para eles que a gente vai estar se dirigindo, então a ideia é um bate-papo leve, descontraído e que traga conteúdo. O intuito é esse. Boa. Bom, e aí falando um pouquinho de ti, eu fiz obviamente essa descrição, eu li, né, essa descrição tua, mas eu queria que tu falasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, para o nosso pessoal, aí, um pouquinho do Márcio Mâncio aí. Cara, antes de mais nada, você corretor, corretora, aspirante a corretor, que já acompanha o Roger, pega papel e caneta, não só
para tu ter o hábito, né? Você que já tem um pouco mais de idade, gosta de pegar as dicas. E tem coisa aqui que não é só um conteúdo de entretenimento, Exato. ele realmente é baseado em fatos reais. Então, a primeira coisa sobre a minha pessoa, sobre o meu propósito no mundo, é compartilhar o que está dando certo. Compartilhar o que foi testado. Em campo, foi testado com cliente, foi testado em vários lugares. E isso é uma atividade constante, né? Tu sabe bem, o RPM é um trabalho diário, né? Então todo santo dia a gente está escutando o que os melhores estão fazendo. Então é bem interessante que você tome nota e use isso como uma informação. Mas nem sempre foi assim, né? Logo quando eu saí do quartel e eu estava lá, tipo, piá, né, cara? Já tinha feito outros trabalhos mais braçais, nunca... Pouca prática, né? Nada de vendas, né? Ou um atendimento aqui e ali, vender uma rifa, né? Algumas coisas muito da infância. Mas após o quartel, eu comprei uma Turuna, que tu deve lembrar, e quem está assistindo era uma motinha. Parecia que a gente estava sentado num cabrito, né? Porque era mais baixa que o meu joelho ali. E aquela Turuna tinha um custo, né? Tinha que usar, né? Eu comprei ela com o salário do último trabalho como segundo-tenente da cavalaria no interior do estado e peguei, meu sonho era uma moto, comprei a moto. Só que precisava manter ela. Mas como que tu vai fazer para manter uma moto se os teus horários de faculdade, na época eu fazia educação física, na URGS os horários eram muito malucos, né? E uma aula em Viamão, uma aula em Porto Alegre, uma no centro, uma no campus. Tudo com horários diferentes. Horários diferentes, totalmente difícil de ter um trabalho oficial, assim, regradinho, ortodoxo. Né? Ortodoxo. E aí fui para 0 hora, né? No caderno de empregos, para quem é muito novo, depois pesquisa o que é caderno de empregos, onde tu abria lá vários quadradinhos e tinha uns anúncios de vagas para emprego. E eu peguei uma de vendedor de seguro porta a porta, sem salário fixo, sem vale transporte, sem comissão, sem nada. E assim estou até hoje. Nunca tive salário fixo, vale transporte ou carteira assinada. Nada contra isso, mas isso dá mais ou menos um preâmbulo, né? Uma base de como eu tive que me virar, porque quando tu não tem garantia nenhuma, no final do mês, tuas contas vêm. A gasolina da Turuna não era o preço de hoje, mas não era de graça. Tinha namorada na época, então precisava de grana, a família não tinha recursos sobrando para... Né? Não posso reclamar, nunca faltou nada, mas não tinha recurso sobrando para as coisas que eu queria utilizar. Então eu saí para tentar vender seguro, ganhar um dinheiro. E eu via muita gente ganhando dinheiro em vendas e eu simplesmente percebi que não era para mim. Vendas, eu concluí isso baseado em estudos, ciências, né? Todas as minhas visitas, todas as minhas apresentações, eu não fechei nada. Não vendi porcaria nenhuma, nem meus parentes me compraram. Quando eu estava desistindo da área de vendas, pensando em fazer um concurso público, virar um servidor público, né, para ter uma, entre aspas, segurança, que a gente sabe que não existe, mas eu achando que vendas não era para mim, o meu gerente na época, né, o Roger da vida, no caso era o Mário Palombini, que hoje está morando na praia, queridaço, né, e eu sempre cito ele, porque o Mário foi o que deu a divisão, né? Mário Palombini chega para mim e fala, cara, não desiste ainda, vamos fazer uma visita e eu vou te assistir e ver onde tu está errando. Porque dos 3 pilares, né, que depois a gente vai aprofundar, que um campeão tem que ter, que é domínio de produto, atitude e técnica de venda, eu tinha 2. Eu estava super motivado, eu tinha a atitude necessária, imagina, recém saí do quartel, missão dada, missão cumprida, não tinha frio, chuva, manhã, tarde ou noite, tivesse que visitar cliente na motinho, não tinha ruim. Mas eu tinha também conhecimento de produto, sei até hoje fazer cálculo de seguro na mão, sem computador. Eu ainda tenho a assistência 24 horas toda de cabeça, então o produto eu dominava, mas eu errava num detalhe de vendas que só lá na frente do cliente, fazendo todas as etapas, desde o aperto de mão até a tentativa de fechamento, o Mário me acompanhou. E o Mário falou, cara, só tem um problema. Ele não interferiu, ficou quieto, olhou até o final e falou, só tem um problema. Tu não fez o que é vamos chamar o super trunfo, né? O superpoder de um campeão.
O campeão de vendas do seguro hoje, a nível nacional, é um cara que tem 2 orelhas e uma boca. É o cara que escuta mais. É o cara que escuta as dores, as necessidades, né? Os desejos do cliente. Em nenhum momento, Márcio, perguntou se ele já tinha se assustado com uma batida ou se já tinha batido de carro. Né? E a gente aqui no Rio Grande do Sul chama peixada. Né? Peixada. Se ele já tinha feito algum tipo de barbeiragem ou se ele já ficou empenhado na estrada, quem não ficou, né? E se a mulher dirige, se o filho dirige, tu não sabia quais eram os riscos, se ele já tinha tido um roubo ou não, um furto. Tu simplesmente apresentou a seguradora, e na época eu vendia a Sul América, de uma maneira espetacular, o cara ficou encantado, te ouviu todo o tempo, eu mesmo vi coisas que não sabia do jeito que tu falou sobre franquia, eu já dava as objeções já na entrada quando eu estava vendendo, que era uma objeção grande, mas eu não ouvi, não sabia a necessidade. Naquele momento, galera, abriu um portal, literalmente. Naquele momento eu percebi que eu estava disposto a falar com 1.000 pessoas num dia, oferecer para 1.000, e mesmo os 1.000 não comprando, eu seguia oferecendo. Sim. Sem ouvir, sem escutar, sem diagnosticar. E eu tenho na minha mochila, acabei não pegando aqui, mas eu tenho uma prancheta, onde o Mário me entregou lá com uma folhinha para que eu ouvisse, não começasse a mostrar nada do seguro, sem escutar todas as demandas e todos os perrengues que o cara tinha passado e prometendo no futuro, porque o seguro é um bem intangível, né? Tu não entrega um ladrão na mão do cara, né, do seguro, tu não entrega uma batida de carro no incêndio, né? Claro. Se o senhor ficar empenhado na freeway, se lhe roubarem o carro, né, a gente vende uma ideia. Então eu comecei a pegar, escutar primeiro e aí passar então a oferecer o produto de acordo com a necessidade do cliente. Se ele não tinha medo de perder o carro dele, mas pelo menos proteger terceiros, se atropelasse alguém na rua, ter segurança com a parte da saúde e etc. Qual foi a mudança? Cara, abriu o portal e campeão de vendas no outro mês. Ou seja, um mês sem vender nada, desistindo da área de vendas. Largando. A ser campeão. E campeão em sequência. E campeão em sequência, que daí vem um outro fenômeno, né? Que é se manter lá, né? Não ganhar só uma luta, 2 lutas e estar no MMA fazendo o seu melhor sempre, né? Não achar que já chegou. E isso eu sempre tive essa sequela do quartel de que sempre pode estar melhor, sempre dúvida. A gente pode estar aperfeiçoando, né? Conciliei com a questão da minha faculdade, consegui tocar junto, mas aí um diretor na época falou, cara, não quer uma equipe, você é gerente, não quer ser o Roger, né? Não quer ter uma equipe para comandar? E eu, óbvio, claro que sim, né? Quero comandar. E aí peguei e comecei a recrutar, selecionar, treinar, formar e motivar todo dia uma galera. Todo time. De maior diversidade impossível, né? Se fala muito hoje em diversidade, mas você que tem 30 anos não foi criado agora, né? Lá atrás, antes de você nascer, eu já tinha na equipe qualquer tipo de cor, raça, religião, sexo, tamanho, não tinha ruim na minha equipe. E todos eles tinham uma base que foi desenvolvido no RPM, né? Que é todo dia reconhecer o campeão, saber qual é o que o campeão fez ontem. Porque às vezes uma empresa tem uma convenção de vendas, ou uma vez por mês tem uma entrega de prêmios, ou dão os parabéns para os destaques, mas não escutam essas pessoas. Certo. E se escutam um minutinho. E se o cara fala, ele só fala, eu queria dizer que agradeço minha família, esse troféu, e agradecer a Deus. É isso. Ele não fala quantos contatos fez, se fez quantas visitas na rua. Sim, não fala o histórico daquele resultado ali. Nada, não temos os números, não temos os dados, não sabemos e parece às vezes que é sorte. E quando tu começa a conhecer vendas, tu vê que chegam 2 caras no mesmo horário num balcão e um vende o dobro do que o coleguinha do lado no mesmo balcão, de uma farmácia, de uma agropecuária. Então quando tu enxerga isso e vê que tem um coleguinha fazendo mais, tu faz um raio-x desse cara e é isso que eu faço até hoje. Eu sempre quero saber quem é o melhor da venda de Honda, Sim. Yamaha, qual é o que vende mais Jeep, qual é o que vende mais Fiat. E assim fui fazendo com a minha equipe, descobrindo que os melhores faziam todo santo dia.
e começava a corrigir o rumo diariamente. Então a gente percebia que se o cara tivesse com a barba por fazer, não dava um aspecto tão bom quanto o cara com a barba feita. Ou, como está na moda agora, o cara com a barba maior, mas bem feita. Aliás, as barbearias nunca foram tão tantas requisitadas, né? para não fazer a barba, né? Que é doido isso, né? Mas é interessante. Não é um tema que eu entenda muito, né? Por razões óbvias, né? Pois Nem de então. cabelo, nem de barba, né? Então... Mas eu vou te falar porque eu tenho olhado as mais diversas barbearias com sinuca, com videogame, com cerveja. Já vi uma com jogo de taco, já vi uma onde são só mulheres atendendo homens atendendo mulheres. É tudo novo e um logotipo mais bonito que o outro, né? Sim, tem alguns moderno, que são uma caveira, inclusive, que é mais maluco ainda, né? Mas lá naquela época, né, lá no início, a gente via, cara, o cara tá com uma boa apresentação. E na época a gravata era bacana. Hoje eu não uso gravata, acho que nem em casamento quase. Eu não lembro a última vez que usei gravata. Mas na época a gente usava a gravata para dar um ar de seriedade, que tu ia fazer um trabalho visitando o cara às vezes em casa de noite. Então o vendedor tinha uma pasta de mão. Sabe que agora tu tá falando isso, eu tô pensando, né? Pós-pandemia, eu não usei gravata. Mas pós-pandemia. Então, a última vez que eu usei, o mundo mudou. Mas naquela época tu não usava cinto no Chevette, hoje tu usa o cinto de segurança em tudo que é lugar, né? Foi mudando, né? Hoje eu uso mochila, né? Não tem aquela pasta oficial, usa um notebook. Mas tirando todas as mudanças nesses 30 anos, o que acontece, o que não mudou é que se tirar um raio-x do campeão, ele tem que ter atitude, as atitudes certas, ele tem que ter domínio do produto, e ele tem que ter a técnica de venda adequada. Escutar, né, apresentar os benefícios, neutralizar objeções, fechamento e estender o relacionamento e o pós-venda e principalmente o pós-não venda, quando o cara não comprou nada. Então, quando tu começa a formar uma equipe assim, e com um detalhe, né, Roger? Eu só ganhava comissão da equipe. Se eles vendessem, eu ganhava. Se eles não vendessem, eu não ganhava. Mercado imobiliário. Cara, mercado não tinha imobiliário. Como não dar certo. Tinha que dar, senão não tinha escolha. Então, em meio a tudo que a gente sabe que não vai dar, e a vida não é um mar de rosas, a gente sabe que vai ter, né, muita falha, muito erro, eu achava as brechas. Só que a correção era rápida e a motivação era diária. Toda vez que o coraçãozinho do meu vendedor parava, a gente ia lá com conhecimento, como tu falou, e fazia bater de novo para mais um dia, para mais um dia. E assim tu vai fazendo o dia a dia, as semanas, o mês, um ano, e não é surpresa quando tu ganha campeão nacional de venda de seguro, campeão de venda de consórcio, campeão em quase tudo que nós pegamos na época. A gente foi diversificando depois os produtos. Eu comecei com seguro de carro, depois a gente foi para o seguro saúde, seguro de vida, depois consórcio, e eu comecei a terceirizar a área de vendas de outras empresas. A gente montou uma equipe, uma cooperativa de vendas, que o empresário chegava, cara, eu preciso de 10 televendas. A gente ia lá, recrutava e montava os televendas. E em pouco tempo eles tinham que dar resultado. A empresa contratava aquela estrutura que tu tinhas ali. Ou elas já tinham a estrutura, só queriam um material humano. Entendi. Só as pessoas. Tipo, cara, eu tenho aqui, dá um exemplo clássico, e até hoje meu amigaço, Rogério, da Yamaha, falou, cara, está sendo lançada uma Yamaha para competir com a CG. Não existiam, né? Eram as motos 4 tempos e as Yamaha 2 tempos, né? Aí a Yamaha lançou a YBR, que hoje tu olha aí, tá toda hora, né, no mercado. Yamaha Brasil. A YBR foi criada para competir com a CG, então a gente precisava lançar ela em Porto Alegre, só tinha uma concessionária Yamaha, e aí então a gente montou 42 vendedores para varrer o porta a porta, e panfleto, e ações, e café, fazer tudo, né, e ligações, para apresentar essa Yamaha para o mercado, né, para o tete-a-tete no consórcio e principalmente para as pessoas, quando contempladas ou dessem, né, o lance, pudessem tirar essa YBR que estava entrando no mercado. Então já era um baita produto. Só que o que acontece? Se a gente fosse demorar para fazer, perdia o timing, perdia a possibilidade de fazer isso acontecer no momento que estava valendo. Então, o fator velocidade e conhecimento foi o que nos diferenciou. Muitas faculdades ou muitos cursinhos de venda são várias horas.
milhares de módulos e nem sempre módulos aplicáveis. Isso eu estou falando porque eu fiz muitos cursos. Certo. Então, eu me preocupava mais em pouco tempo conseguir passar o que desse certo para que o vendedor não ficasse tanto tempo sem ganhar, porque quanto antes ele ganhasse, mais ele se motivava, mais via que era possível. Então, a gente colava o faixa preta com faixa branca. Uhum. Como assim? Pô, tem etapas até chegar à faixa preta? Tem. Mas se o faixa branca já saber, né, ter o conhecimento, que se o cara cai no chão, tem lá uma maneira de finalizar, né, de botar o cara para dormir, talvez isso já ajudasse ele, né, numa situação específica. Então a gente sempre foi antecipando e dando atalhos para que o vendedor não sofresse tanto. Em vez de ele ficar apanhando tanto tempo, como eu apanhei em muitos, e quase desistindo, né, quase virando turnover, a gente conseguisse fazer com que mais rápido ele pegasse. Então, para você que está assistindo agora, didaticamente, 3 pilares. Produto, você domina ou não? Então, na minha história toda, né, tu faz uma prova e pergunta, cite 3 argumentos do imóvel avulso em relação ao lançamento primário. Cite 2 benefícios do primário em relação ao avulso. Cite como fazer o agenciamento em tanto tempo, como não fazer, quais os principais erros de um corretor, tudo que não fazer, porque provavelmente você que está assistindo já comprou um imóvel ou já foi olhar um imóvel ou sabe da história de alguém que foi olhar e o corretor fez tudo ao contrário, o que eu chamo no mercado de fake, né? É o vendedor que não vende, a recepcionista que não te recebe, e mesmo que com a placa recepcionista escrita na frente, né? E tem, infelizmente tem. É a maioria, cara. É. Desculpa falar, você que vai cair os butiá do bolso agora, né? E você que não é do Rio Grande do Sul, que vai ficar de boca aberta e que talvez não sabe o que é boca aberta também, que vai ficar, né, pasmo. Pega um táxi que não dirige direito. Pega um hotel onde o gerente não gerencia. Não importa o ramo, o mundo está cheio de gente fake, de gente que não faz o básico que foi contratado. Então, a minha luta sempre foi, desde o início, fazer com que a galera, principalmente os novatos, fizesse o mais rápido possível o que os campeões estão fazendo e não deixar o campeão acomodar. Claro. E se acontecesse o turnover, que é natural, às vezes o cara se dá conta de que não é para ele vendas, se dá conta que ele quer abrir uma empresa dele, beleza, eu sempre ter, né, mão de obra, sempre estar abastecido com a mão de obra que a gente precisava, né, o material humano, para entregar os números, né, porque a gente sabia que a cada X contatos geravam X visitas e X vendas. Esse funil, que agora é moda falar funil, mas na época a gente chamava CAV, contato, apresentação e venda. Contato, apresentação e venda. Então, a gente, monitorando isso, sabia quantos lugares o cara tinha que ir para vender uma moto. Né? E que se fosse vender um consórcio de uma moto, se fosse uma parada de ônibus, ali tinha um possível cliente, porque ninguém gostava de ficar esperando um ônibus por hora. E se tivesse a liberdade de andar na sua moto e não tendo grana, com X passagens que ele economizasse, ele conseguia ter o consórcio dele e ser contemplado e poder andar, né, para onde quisesse com a sua motinha. E nesse meio tempo, a gente começou a ter muito case, começou a ter muito campeão. E até hoje, né, a gente já se conhece há um pouco tempo, já deu para ver que em poucos dias, né, pelo menos no último episódio de um cliente no mercado imobiliário que eu estou acompanhando bem de perto, 19 dias deu um recorde. Né? Desde a época da pandemia, não tinha tido o número de contratos gerados sem um fator externo, né? Sem juro melhor, sem um plano de governo melhor, sem uma pandemia para fazer as pessoas quererem sair do seu apartamentinho e pegar uma coisa maior. Então, sem nenhum fator externo visível, a gente só com conhecimento, atitude e domínio de produto fez com que a equipe se engajasse mais, e estamos falando de uma equipe, né, de mais de 300 pessoas, fazendo com que o pessoal entendesse esse mecanismo e colocando no dia a dia. Então, hoje a minha história se resume, né, na área de vendas, óbvio, em recrutar, selecionar, treinar, motivar e acompanhar os profissionais. Show. Não só na área de imóveis, como também em todo o ramo, mas isso é universal. Não, legal, bacana. Tu
tu comentaste algo que é bem, bem interessante. Se a gente teve um mês, falando de mercado imobiliário, né, o que a gente fala aqui, um mês de setembro muito bom, muito interessante em volumes gerais, né? Acho que a maioria do pessoal aí do mês de setembro, os colegas, os amigos, mesmo na concorrência, aí, mas são amigos, a gente se cruza e conversando, todo mundo teve um mês de setembro agradável. Outubro ainda está sendo, né? Hoje é o último dia, mas outubro também um mês com baita resultado, com baita volume, né? E certamente tem esse aspecto que tu falou, né? O aspecto de conseguir fazer as pessoas se engajarem mais, entenderem mais, pensar nos pilares aí que tu mencionaste. Eu até iria te perguntar aí algo que tu acabou avançando e ficou para trás, mas eu acho que vale da gente rememorar e pensar um pouquinho aí ao longo desses X anos todos aí de mercado de vendas, independente, que nem tu falou, independente do produto, né, mercado de vendas, quais foram talvez as principais, eu acho, para a gente focar um pouco mais, as principais transformações assim que tu viu acontecendo e que a gente poderia elencar aí nesse sentido. Cara, a gente poderia passar 5 podcasts, mas você que está assistindo agora... Fazer um combo de episódios. Cara, primeiro é o seguinte, te imagina com um telefone fixo, não existia celular, ok? Demorou até o seu celular, não tinha um orelhão com ficha e depois com cartão para te ligar para os clientes e agendar, imagina. E se o cara quisesse desagendar, não te achava, porque a gente não tinha telefone, tinha que deixar um recado ou em casa ou no escritório. Verdade. Então, mudou muito, né, cara? As comunicações estão absurdamente muito mais avançadas. Velozes, né? A emoção do primeiro celular, nossa. Hoje eu compro um com muito mais caro do que aquele no início, né? Com muito mais qualidade, mas a emoção não se compara, né? Que nem, não importa o carro que eu tiver hoje, nunca vai ser a emoção maior do que o primeiro Chevetão, né? Mas mudou muito nisso. Então a primeira transformação nunca foi tão fácil achar o cliente ou acessar, no LinkedIn, né, ou num Face, mesmo cliente frio Face, que tu nunca viu Insta na vida, né? Ou uma indicação, saber tudo sobre ele antes, não cometer a gafe de perguntar se a pessoa tá grávida e a pessoa não tá. Não dá os pêsames quando for aniversário, né, da pessoa, o exemplo. Ali, meu Deus, nós estávamos falando antes agora aqui de um exemplo. Não leu, cara, não leu. Vou perguntar que querida, sua filha, que idade e a esposa do cara, ou vice-versa. Então é um absurdo como a gente tem muito mais qualidade, informação e tudo. Os carros, né? Lembra da gente? Não deixa de ser o raio-x, né? Só que não é o raio-x do vendedor, é o raio-x do cliente que tu está fazendo. Do cliente. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo são as facilidades. Mas tem um outro fator, Roger, importantíssimo, que é o seguinte. Eu precisei de uma pandemia mundial para começar a fazer, por exemplo, um podcast. Aliás, não existia podcast, né? Isso aqui era numa rádio para poucos e não tinha muito o que fazer. Assistia. E era só voz, né? Numa rádio. Hoje é rádio, imagem, né? E conteúdo de qualidade. É uma forma de aprender com um podcast. Então, a infinidade de conteúdos, de tutoriais, tu precisa muito costurar uma barra de uma calça e não sabe, tu vai saber em 30 segundos, vai fazer o melhor omelete do mundo em 2 segundos, só olhando o que já tem pronto. Então, o acesso à informação é importante, as evoluções todas estão aí, mas ainda a gente vê vendedor dando mimimi, dando desculpas. Barrigada, né? Dando barrigada. E eu vou confessar que se não fosse a pandemia, talvez eu não tivesse começado os podcasts, talvez não começasse a usar o Insta para ganhar dinheiro, porque antes eu tinha, mas não monetizava. Eu tinha o WhatsApp, mas não usava da maneira correta. A partir da pandemia, né, quando eu não podia estar olho no olho com o cliente, conseguir vender para o Zoom, ou dar palestra para o Zoom, ou ter gravado os 2 produtos, né, tanto o RPM quanto o Venda Fácil, que fiz junto com a Vanguard, tudo isso eu teria adiado, eu não teria começado. Claro. Então, o que eu vejo é que hoje os campeões
estão no phygital, né? O que é o phygital? Que é uma expressão que eu ouvi primeiro num cliente meu, aqui numa cooperativa de crédito, onde é o físico e o digital junto. Tiveram 3 momentos, né? No meio da pandemia se falava que não ia mais ter o presencial de novo. É verdade. Né? Que tu ia assistir o futebol pela TV, tu ia no show pelo avatar. Era tudo metaverso e era isso. Hoje a gente viu que sim, vai acontecer e já está acontecendo o metaverso em vários lugares. Já existem lojas no metaverso, lojas brasileiras que já têm número X de clientes e vendas acontecendo sem existir nada físico. Tudo, né, game quase, né, gamificado. Mas a gente sabe que os jogos voltaram, que os estádios estão lotados, que a Expo Inter bate recorde atrás de recorde de público. Shows, e eventos. Que o ser humano gosta de se abraçar, gosta de se aglomerar. E aí, então, tu tem que ver qual é o vendedor que não entendeu isso, que ainda continua só no WhatsApp e nem liga para o cliente. Ou mandou e-mail e não viu que retornou. E tem um termo que alguns amigos usam, né? Que tem equipe de venda que quando começa muito a história, mas não deu retorno, não consegui falar e a coisa não avança. É o PPL, né? Que é tipo, pega a porra do telefone e liga, né? Pega esse troço e liga de uma vez. Faz uma coisa diferente, uma coisa moderna, uma ligação. Fala com a pessoa, visita a pessoa, toma um café com a pessoa, né? Faz um relacionamento, aperta a mão. Então, hoje, se eu pudesse contribuir assim com você que já é muitos anos na área de vendas e acompanhou essas transformações todas, ou você que está iniciando agora, verifica se você é físico e digital e quantos % está conseguindo tocar as duas coisas, né? Muitas das pessoas que estão me assistindo hoje nunca teria tido essa oportunidade, claro, porque a empresa não me contratou ou porque eu não conhecia a pessoa antes, mas agora pode compartilhar. Pode ver, cara, isso serve para o meu amigo que também é corretor, ou para o amigo que é corretor de seguros, né, que foi a minha origem. Mas desde então, todos os nichos que eu peguei, pode ser distribuidora de alimentos, concessionárias de moto, de carro, de cooperativas, então, todas basicamente que eu trabalhei, todas elas têm essa questão de que não tem mais B2B, né? É C2C. B2C, mesmo em uma empresa que faz negócio com outra, foi uma pessoa com outra pessoa, ou um grupo de pessoas com um grupo de pessoas, né? Então, é 100% pessoa com pessoa. E aquele ditado clássico, né? Se você não entende de pessoas, então você não entende de negócios, porque todos os negócios são feitos por pessoas. Todas as empresas têm gente lá dentro, né? O resto é parede, né? É mobiliário. E essas pessoas não são treinadas. E quando treinadas, às vezes muito mal treinadas. Então é mais fácil ser mal atendido do que bem atendido hoje. Se fizer uma lista, né? Verdade. Então, aqueles que estão atendendo bem, aqueles que estão fazendo o tema de casa bem e que entenderam esses pilares de aperfeiçoar domínio de produto, estão com as atitudes que atraem negócios, que é estar, né, bem apresentado, com alegria, com vontade, fazer a coisa proativa e também sabem as técnicas de venda. Não adianta, né, inverter a ordem, né, que nem tu começar a servir um café numa garrafa térmica, mas pô, se tu virar ao contrário não vai dar. Mas se tu deixar a garrafa térmica direitinho e botar depois talvez um chá, vai ser chá quente. Se botar um suco gelado, vai ser gelado. A estrutura dela foi feita para funcionar, independente do conteúdo. Então você pode mudar às vezes de ramo. Trabalhei já com venda disso, já trabalhei vendendo lingerie, já trabalhei vendendo plano funerário, ou o que fosse. Se tu tiver a estrutura bem feita, o resultado aparece. Tu sabe que tu falaste uma coisa antes? O nosso último episódio foi focado basicamente, na sua grande maioria, em relacionamento com o cliente. E aí o convidado que estava aí estava comentando sobre o corretor não se tornar o quê? Um enviador de link. Um enviador de link. E aí agora isso que tu falou converge e certamente são pessoas que você nem se conhece, mas os assuntos convergem, né? Do que a gente estava falando. E aí, pincelando isso aí agora a gente falando, né? A gente começou a falar no início, vamos falar do início que estava no fim e tal. Nos fala aí um pouco sobre o método RPM, sobre o teu método RPM, não o meu RPM.
o teu método RPM? Nossa, agora, né? Já que tu já virou agora já é nosso, né? Agora né? já vou virar padrinho. Já virou, pô, já é a personificação, né? Tu tá vivendo ele agora. E, cara, é simples, né? Se for pensar, é muito simples. Então, eu linkando, como é que ele nasceu? Ele nasceu para ser a maneira mais rápida, com menos dor, de deixar o cara mais preparado para fechar negócio. E isso, então, para qualquer equipe. Pode ter 2 pessoas na equipe ou 2.000. E hoje, pelo digital, tu consegue conectar quantas pessoas for. Né? Certo, claro. Primeira coisa é reconhecer, valorizar as pessoas que já estão na equipe. Por quê? Porque tu veio de uma época que apanhava, lembra? Alguns de havaianas, alguns de chinela, outros de cinta, outros de cabo de vassoura, e alguns com a varinha de marmelo direto. De marmelo. Então, e quando dava tudo certo, a mãe, né, ela não fez mais que obrigação. Verdade. Então, a gente já não tem muito essa cultura de ficar toda hora elogiando, né? No colégio também, tu ia para recuperação quando ia mal, e quando ia bem, né? Parabéns, só um MB estrelinha e tchau e benção. No dia a dia, as pessoas gostam de ser valorizadas, gostam de se sentir reconhecidas. E não só em prêmio, em grana, de tu saber que ela pode contribuir, que ela pode compartilhar. E isso não era comum também nem em faculdade. Tu vê um professor que sabia muito, mas dava uma aula muito ruim, não sabia passar o conhecimento e todo mundo ia mal na prova, né? Ou às vezes o cara não queria. Eu vivenciei isso. Ou o cara não queria também formar um inimigo, né? Imagina um aluno muito bom que possa pegar a vaga dele, né? Então, existia o não compartilhar era muito mais comum. Hoje é o contrário. Hoje a galera compartilha, gostou de uma coisa, passa adiante. E a gente sabe que quanto mais tu ajuda... A gente está aqui para isso, né? A gente faz isso para compartilhar, de graça. Né? Que é o mais doido, né? O cara não está te pagando, me pagando para ter acesso a essas informações que são vida real, né? Então, a partir do momento em que tu reconhece os coleguinhas todo dia, tu começa a, primeiro, tirar a inveja, né? Aquela coisa do cara ficar olhando para o campeão com uma sensação de inveja, tipo, o cara conseguiu, eu não consigo, ele teve sorte, ou deve ter algum segredo. Não, cara, o campeão está dizendo que fez um número X de ligações, que falou tal texto, que a cada tantos gerou uma visita. Que tem determinado método, né? Visita, rotina. Ele levou lá levou a bússola no celular para um dia de chuva, poder dizer onde o sol entrava. Pô, simples, está ali o aplicativo, ou levou ela física, que seja, mas quando o cliente perguntou no dia de chuva onde é que era o sol, ele sabia dizer, levou a trena, ou seja, eu estou sabendo o que os melhores estão fazendo na prática para ter o número que ele está tendo. E ele está podendo compartilhar, e é valorizado. Sem dúvida. A partir daí, o P, o que é o P? O P é aquela aulinha, aquela pré-leção que a gente chama, aquela mini palestra, onde a gente dá o conteúdo que ele precisa para o dia. Aquela dose de conhecimento direcionada para que ele possa corrigir o rumo se ele estiver andando errado, né? Organizar o GPS e começar a prestar atenção de estar dando resultado. Por exemplo, num cliente meu, líderes de frutas secas, o pessoal foca muito em supermercados e mini mercados. Certo. Mas restaurantes é uma baita de uma oportunidade que o pessoal não estava olhando tanto. Hospitais, literalmente, só tinha um no Brasil que eles tinham vendido. Mas olha quantos hospitais tem no Brasil. Puxa. E quando tu sai do exame de sangue, em vez de comer uma bolacha, tu comer, né, uma passa, um mix, uma castanha, uma coisa mais saudável. Cara, era só o vendedor ir lá visitar e fazer a mão. Então, isso tudo é uma orientação diária curta, de poucos minutos. E o último minuto, o M, é a motivação. É aquela hora que tu deixa uma mensagem, uma dica, uma passagem, pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser uma frase só, um trecho da Bíblia, ou seja, alguma coisa que faça o pessoal pensar assim, cara, 1, 2, 3 e já. Okay? É o chamado hoje do call to action. Call to action, muito bom, né? A chamada para ação. Então, o RPM, ele tem esses 3 fundamentos. Claro que eu estou simplificando, mas a implantação dele demora um pouco, porque tem campeões que não estão acostumados a acordar de manhã, tem campeões que estão acostumados, mas não estão acostumados a compartilhar, tem professores que vão dar aula e não se prepararam, e aí vai ensinar uma coisa muito... não de maneira abstrata, não muito direcionada, concreta, né? e aplicável. A parte da motivação também varia. Então,
é aquele ajuste que eu uso um exemplo muito fácil do café com leite da nossa avó. Sabe, aquela bebida que tu saía jogando bola na chuva, chegava congelada, né, com os dedos roxos de frio numa chuva no inverno, e ela servia te dava uma xingada, né, mas logo em seguida te dava um café com leite ali, e aquela quantidade de açúcar, de leite e de café na medida certa, te dava aquela sensação, aquela bebida te dava um up de novo, né? Tu já queria ir para a chuva de novo. Então, se tu errar na dose, fica doce demais, tu já não consegue tomar. Se botar muito café, fica amargo demais e de repente, né, cafeína demais. Então, aquela dose ali é o que a gente vai ajustando em cada cliente, né? O diferencial daquela época que eu estou falando é que agora eu estou na TV também, né? Tenho feito um programa aberto toda quarta-feira sobre empreendedorismo e inovação. Legal. Então eu tenho que entrar ao vivo, né? Às 18 até às 19 no canal 48 da Ubra TV. E também pela Vivo, Claro, Net, e também pelo YouTube, em vários canais, onde eu tenho que apresentar coisas semanalmente, novidades, sacadas, entrevistar pessoas de startups, de não startups, para ver o que o pessoal está fazendo em 2023, ou assim, né, sucessivamente, para saber o que está funcionando agora, né? E, além disso, eu tenho uma palestra 100% presencial, eu tenho uma palestra digital, né? Presencial e digital, híbrida, né? E tenho uma 100% digital, além dos 2 cursos gravados. Então, eu não tinha esse portfólio, né? E isso é o mais bacana, porque tu consegue fazer o RPM acontecer indo no cliente ou só conectando no celular, todo mundo de manhã conectado e olhando todos os colegas do Brasil todo ao vivo e o cara enxergando, cara, primeiro eu não estou sozinho. Então tá um dentro do carro, tá outro que recém levantou, um saiu do banho, outro tá levando o filho no colégio, mas todos estão se sentindo na matilha, né? Eu participei hoje do nosso, que a gente tem diariamente, do carro de manhã. Eu também. Comecei no carro e terminei na imobiliária. Mas com todos os clientes, né, tu percebe isso. Não é desculpa. Em vez do cara ligar lá numa rádio onde vai estar dando, naquele momento, uma notícia que o teu time perdeu, tantos mil morreram na guerra, tantos mil... Não estamos falando em não enxergar o mundo como ele é. Mas se tu já arrancar o dia sem enxergar os coleguinhas que estão indo para o combate, a tendência é tu começar com freio de mão puxado. Exatamente. A tendência é tu ficar um pouco mais abatido, porque é um enxame de notícia ruim. Quando tu vê, tu nem tenta, porque tu já está contaminado com aquele pessimismo já enraigado. Né? E se a gente for pensar nessa linha aí que tu está falando, poxa, nós trabalhamos com vendas. Nós vibramos na good vibes, né? Tem que Consegue ser imaginar dessa maneira. Ivete Sangalo ou sei lá, um show internacional U2 entrar no microfone meio borocochô? Não tem como, né, cara? Os caras não tem como podem ser agradável aquele todos os programa, problemas do mundo. Claro. Né? O vocalista do U2 pode estar com o pé em frangalhos porque caminhou e teve uma bolha e que não consegue parar em pé, mas ele vai estar no show fazendo o seu melhor, né? Então, quando tu vê que o teu cliente quer, na verdade, além do imóvel, ele quer tudo que está em volta, né? Ele quer confiança, ele quer alegria, ele quer uma energia boa, ele quer alguém que esteja preocupado com o problema dele e não empurrar um produto. Se tu entende isso, cara, a grana vem, a indicação vem. Não, e tu vê como as coisas vão, muitas vezes, se conectando e vão surgindo. Agora, tu citaste uma expressão e que me veio à cabeça aqui, obviamente, plagiando, o Mário Sérgio Cortella, né? Tu falou, fazendo o seu melhor, né? E o Cortella cansa de falar, né? Com o melhor que tu tem. Com o melhor que tu tem. Não faça o possível. Faça o melhor que tu tem com o que tu tens à tua disposição, mas faça o teu melhor. Cara, e é engraçado como não precisa ser nada muito fora da curva, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho com contadores que descobriram naquela época, eu rodei todo o estado, que se ele tiver mais cliente, mais freguês, ele cresce mais rápido. E que o negócio dele são números, regras, leis, que também não dá muito, são as mesmas para todos. Mas se ele chegar para um cliente e pergunta, o senhor quer um café com ou sem chantilly?
é diferente de se eu quero um café ou quando muito oferecia um café, né? Mas que um spray de chantilly não era muito caro e que dava assim... Eu ainda perguntava na plateia, quem aqui gosta de café? Tantos. Quantos, se tiver opção com chantilly, às vezes pagam 50 centavos para ter mais uma porção de chantilly, ficar bonito e tal. Uns quantos. Eu falei, pô, tu gosta disso, mas o teu cliente não merece. O cara que está pagando a escola do teu filho, que está mantendo o teu escritório, então não vai dar nem a chance dele escolher, e óbvio, nem todos vão querer, mas os que quiserem vão saber o que é um contador que tem um café top e um que tem um café meia boca, ok? E assim todo o resto dos produtos e serviços. Isso serve para qualquer produto e serviço. Cara, imagina que a minha contadora, né, o meu escritório lá, o pessoal do Flavinho, uma funcionária, nem a contadora, me ligou perguntando como é que poderia ser a minha vida na minha empresa se eu tivesse tirado MWM Consultoria e Capacitação, que era o nome até então, para Márcio Manso e Companhia. Falei, porque o que muda, né? Mudar o nome, ela assim muda de 17% de imposto para 8%, dentro da lei. Tudo certo, é só tirar a porcaria da palavrinha consultoria. Tu segue trabalhando como tu sempre fez. É uma questão só burocrática de entrar. Aí tu pensou, sempre quis tirar a palavra. Cara, não muda a minha vida. E quando eu coloquei, eu botei um nome aleatório. Sabe quando tu tem uma ideia, tu inventa um nome, né? E, cara, funciona. Funcionou. Então, como é que eu vou largar esse contador? Como é que eu não vou continuar para sempre, pagando em dia, etc. E, diga-se de passagem, ele cobra o dobro do que um contador hoje cobraria no normal, porque ele oferece, além de tudo, coworking. Quando eu vou lá, eu posso utilizar a estrutura. Ele me vende nos clientes dele. Eu tenho, né, através dele... É literalmente uma parceria. Eles são meus clientes, todo mundo ganha. Então, isso hoje é o que eu sinto mais falta, Roger, nas empresas. Gente que seja treinada para te ajudar e não para te empurrar um produto. Gente que se comprometa com a tua demanda e que pegue junto, né? E eu vejo os corretores que são os campeões, que eu estou todo dia acompanhando, eles já dão oi para o cliente dizendo, cara, vamos junto e como é que a gente vai fazer? E faz muita diferença. Vamos junto. Não é aquela coisa de, deixa que eu faço, pode ficar tranquilo, querido, né? E aí tu já literalmente está vendo que o cara não está tão preocupado contigo, está preocupado com a meta dele, com os negócios dele, né? E tu inverter isso, inverte completamente o resultado, né? Foca no cliente que a grana vem. E se a gente for pensar, e a gente já citou isso em outros episódios aqui, nós vivemos, de maneira geral, num grande ecossistema. E quanto mais rápido tu conseguir fazer aquele ecossistema funcionar, mais negócios, mais possibilidades aparecem. Né? Cara, e agora eu vou te entrevistar. Pode ser. Um dia eu queria deixar aqui um pedido de pegar um episódio e eu te entrevistar, porque eu te conhecendo há pouco tempo já fico com os butiá tudo caindo do bolso. Tu sabe que é o seguinte, eu tendo o podcast, eu tenho uma característica, que é, eu sou uma pessoa tímida. Sério? Então eu vou ser essa pessoa. É por isso que eu entrevisto os outros, né? Eu vou sentar do teu lado e vou te entrevistar. Mas, cara, tu podia me tentar responder por que a galera luta tanto contra o óbvio, né? Como a gente fala, é só me escutar. Vem aqui, pega a mão, atravessa com o tio, passou pelo pântano. Não precisa atolar, nem cair na areia movediça, muito menos, né, cruzar com o jacaré. O cara já sabe o caminho. Eu acho que isso é muito mais uma questão sociológica, tá, Márcio? Tem que ter uma explicação, né? E aí posso estar falando uma grande besteira, espero que não. Mas eu acho que é muito mais uma questão sociológica daquela sensação de que todo mundo sabe tudo. As pessoas têm essa concepção enraizada de que elas não são eternas aprendizes. A gente está sempre aprendendo. E aí, se tu pensar assim, que é algo que eu compartilho muito com quem trabalha comigo. Cara, todo dia tu tem que aprender uma coisa que tu não sabia ontem. E isso é um comportamento que eu não só acredito 100%, que é a base do meu método também, como eu olho como os corretores ainda levam como bico ou renda extra ou não profissional, né? Se tu olhar assim, cara, o cara trabalhou a vida inteira, como N casos, trabalhou a vida inteira 30 anos numa escola. Chegava no horário, fazia o seu melhor, dedicava para as crianças, dava aula, né? Cuidava da escola como se estivesse cuidando da sua casa.
se aposentou, daí não vou ficar parado, vou começar a trabalhar com uma imobiliária, mas já não faz da mesma maneira, não cuida da escola com o mesmo afinco que usava antes. Então não dá para esperar ser o campeão da corretagem, né? Ser o cara dos imóveis de Porto Alegre, se o teu comportamento tá de bico, de renda extra. Eu tive uma oportunidade sábado agora de encontrar um amigaço, né? E também dono de distribuidora que já passou para o filho tocar, que ele disse assim, mas as pessoas trabalham 12 meses, tem um mês só de férias e seus benefícios e seus direitos, né? E eu que estou há 12 meses de férias, não tenho um benefício, não tenho nada. Daí eu falei assim, realmente tem gente que quer ter resultado de primeiro lugar, mas está trabalhando para ser o último, né? Sem ter atitude para isso, né? Um desses pilares, ou atitude, ou produto, ou técnica de venda, não fez um cursinho, não se aperfeiçoou. E o mais legal de tudo, Rogério, é quando tu entende esse produto pingado, né? Você que talvez não seja meu cliente, ou talvez não venha a ser, se você entrar no digital, no meu conteúdo gratuito, já vai ter muita informação no @Márcio Mâncio. Mas se você ainda assim quiser, monta tua estratégia, tua mini universidade, né? Monitora assim, eu sou pior, que nem no meu caso, era na parte técnica de venda, corrige isso e aperfeiçoa e relembra. Não, teu problema é produto, gagueja na frente do cliente porque não sabe falar do lançamento ou do imóvel, ou chega dentro de uma casa e diz, essa é a sala, esse é o banheiro, isso é clássico, né? Clássico, ou tira clássico. As fotos ridículas. Quem nunca? No mercado não, e o pior, quem não faz vídeo, né, cara? O cara tá ali numa rua onde tem uma placa na frente, vista por quem passou por ali. Mas se tu fez o vídeo dali, e pode pegar em qualquer, até na cidade vizinha, né? Então o cara que nunca ia passar naquela rua, naquele bairro, de outro lugar pode ter acesso a isso no digital. Então essa escala é outra. A gente tem muito mais munição para conseguir atingir um funil com uma boca maior e ter mais negócios, né? Porque se tu tem um negócio e perdeu ele, perdeu tudo. Perdeu a renda do mês, perdeu a escola da criança, bate, né, a água no pescoço. Nós estávamos antes da gravação aqui conversando sobre essa questão de funil, de como acontece, e a gente tem mapeado praticamente todos os passos do funil ali e a gente sabe. Se tu tiver um negócio, que nem tu disse, cara, tu vai ter que ter muita sorte para ele estar só do lado daquele lado positivo. Rezar. Porque a tendência dentro dos números é que quem tem um negócio não tem negócio. Né? Eu acho o seguinte, nós teríamos condição que nem para fazer aqui 3 episódios, 4 episódios, sequência, ou ficar 2, 3 horas aqui junto com o pessoal da Sony do produtor aqui gravando, falando, né? Mas a gente tá chegando ao final aí da nossa conversa, do nosso bate-papo aí inicial, e eu queria primeiro te dizer assim que foi uma satisfação, tá? Conversar. Igualmente. A gente já conversou outras vezes, eu já sabia o quão bom era a fluidez do bate-papo, então isso foi muito, muito legal, muito bacana. Queria pedir para tu deixar aí para os nossos ouvintes os teus canais, para quem quiser, quem gostou, quiser saber um pouquinho mais do Márcio, saber mais do teu trabalho, dos teus projetos, serviços, enfim, da tua vida. Quem quiser te stalkear, sei lá, né? Cada um vai lá. E se você, né, manda também pro podcast um pedido do meu e-book, totalmente gratuito, R$40 de presente para você que assistiu até o finalzinho agora. É só, né, pode pedir no meu direct ou também nos canais aqui do Roger. O @Márcio Mâncio com CIO é o meu Insta. A partir dali tem acesso a todo no link da bio, né, no azulzinho embaixo da minha foto ali. Você que é um pouquinho mais antigo, não está acostumado com esses termos, clica ali embaixo da minha foto redondinha no link e vai ter todos os meus contatos, inclusive o WhatsApp da equipe, vai estar tudo lá para que você peça mais conteúdo ou possa contratar uma palestra, um seminário ou precisar de qualquer produto digital, está lá também. Então é um privilégio ter sido escolhido para conversar contigo. Espero realmente que a galera se inspire e veja que tudo isso que a gente está passando, né? Estamos resumindo 30 anos em 1 hora e tem muito mais coisa para aperfeiçoar, mas se o cara se enxergar
num desses 3 diagnósticos, onde ele está fraco, corrige rápido, né? Um cara que não sabe nadar durante uma vida inteira, se ele decidir em 5 dias está nadando, né? Pedindo ajuda. O cara que não fala inglês a vida inteira, 2 anos já tem noções, ou às vezes até menos. O cara que estava com o dente todo torto, botou o aparelho, às vezes 6 meses, já deu a diferença. Então não faz sentido se adiar ou ficar ainda, né, sofrendo por coisas que a solução já está ali. Ela existe. Basta tu ter humildade e botar uma data, né? É simples isso, não é um dia vou fazer, é dia tal, né? Ah, não, uma hora eu vou assistir todo o podcast. Não, é que dia eu vou assistir, quando que eu vou anotar, quando é que eu vou rever. Então, quando tu coloca isso, tu entra em outro tipo de jogo e facilita muito a vida tua e das pessoas que dependem de ti, né? Sensacional, Obrigado, sensacional. hein? Muito obrigado, Márcio, muito obrigado. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio, pessoal, tá? Agradecendo a Sonido Produtora, nosso parceiro, e também convidando todo mundo a acessar o nosso canal do YouTube, do Imóveis Lifecast, nosso canal também, nosso perfil do Instagram, e acompanhe os episódios lá também no Spotify e demais plataformas. Então, até a próxima. Famintos e famintas por conhecimento.